Bem, povo abençoado, a hora agora aqui é por volta de 6:09 da manhã, é por volta de 9 minutos passados das 6 horas da manhã aqui em Bogotá, na Colômbia, neste tempo. E povo abençoado, o Senhor Todo-Poderoso falou comigo, Ele falou com seus dois mais poderosíssimos profetas do Senhor no sonho. E nesta conversa, povo abençoado, o Senhor Todo-Poderoso, Ele me mostrou o tremendo pecado que há nesta terra. Cada detalhe do pecado que vocês ouviram o Senhor enumerar ontem na conferência, Ele me mostrou o homossexualismo, o pecado sexual que há neste país, na Colômbia, especialmente nesta cidade de Bogotá e em todas as outras cidades, Medellín. Novamente, povo abençoado, o Senhor Todo-Poderoso, Jeová, falou comigo hoje. Neste dia, é sábado aqui, sábado 18 de julho do ano de 2026. E a hora agora é 6:09 da manhã, 9 minutos passados das 6 horas da manhã. E o Senhor Todo-Poderoso me mostrou o inacreditável homossexualismo que há nesta cidade, que se espalhou através desta cidade. É inacreditável. Os transgêneros, os clubes de transgêneros, os homossexuais e os clubes noturnos e bares homossexuais e as zonas vermelhas, os lugares que são deles agora. E como que as pessoas do mundo inteiro vêm também aqui para participar desta inacreditável abominação. E então o Senhor me mostrou também os sacrifícios acontecendo nas montanhas. E então Ele me mostrou também este povo aqui chamados espíritas. Estas são pessoas que adoram o diabo nesta terra. E então o Senhor Todo-Poderoso, por voz, Ele me pediu para dar um passo à frente e golpear esta terra com a ira do Deus Todo-Poderoso, o insuportável juízo de Deus, o juízo do Deus Todo-Poderoso, Jeová Yahweh, para golpear esta terra com a insuportável ira de Deus. E quando eu obedeci ao Senhor no sonho, eu me levantei e golpeei a terra. Então um massivo terremoto golpeou esta terra, atingiu esta terra. Um terremoto muito severo e histórico atingiu esta terra neste sonho, nesta profecia. E este terremoto foi tão massivo que ele esmagou, ele derrubou edifícios e os esmagou. Eu vejo a maior parte deles quebrados em pequenas pedrinhas. Ele esmagou edifícios e os quebrou em pequenas pedras. Pode simplesmente ser por causa da forma do material que eles usam para construir os edifícios também, mas a forma como o Senhor usou seus servos nesta noite, quando Ele me pediu para dar um passo à frente e golpear esta terra com o insuportável juízo de Deus, com a insuportável ira do Deus Todo-Poderoso Jeová. Então a ira de Deus golpeou a terra e um massivo terremoto atingiu essa nação da Colômbia, a cidade de Bogotá, e os edifícios desmoronaram. Eu não sei se é a natureza do material de construção. E então as rochas se tornaram pequenas pedrinhas, como se fossem construídas com tijolos, como se usassem tijolos para construir os seus edifícios e não lajes. Pequenas pedras. Então havia aqueles que construíram com grandes lajes, grandes blocos, as grandes colunas. E eu vi a coluna desabar. Então a coluna dividiu-se em 3. Esta coluna em particular que ele me mostrou foi dividida em 3 grandes rochas enormes. A coluna de um edifício, ela desabou e foi dividida em 3 grandes rochas. E eu vejo pessoas movendo a primeira rocha, tentando mover a segunda rocha,
Eu vejo pessoas tentando desenterrar os seus amados de lá de baixo. E o Senhor me fez ver profundamente. Ele me fez ver profundamente. As pessoas estavam sepultadas lá embaixo. E havia pranto e lamento e choro na terra. Quando a ira de Deus golpeou esta terra de Bogotá, Colômbia. Povo abençoado, hoje o dia é sábado, julho 18. E o ano 2026, a hora agora é 6h13 da manhã. E nesta noite passada, o Senhor falou comigo a respeito desta nação. E Ele me mostrou o homossexualismo e os transgêneros que estão em todo este lugar, inundaram este país. Eles inundaram este lugar, eles têm orgulho gay, e eles têm clubes noturnos, eles têm bares, eles têm zonas vermelhas de onde eles operam, áreas particulares que pertencem a eles e tudo isto. E então ele me mostrou a adoração ao diabo nas montanhas, os sacrifícios humanos sendo dados lá, os sacrifícios satânicos. E então ele me mostrou também a adoração satânica na terra, as igrejas que dizem que quanto a eles, eles adoram o diabo. Depois disso, por voz, Deus Pai, Jeová, Elohim, ele me pediu para dar um passo à frente e golpear esta terra com a ira de Deus, com o insuportável juízo e a ira do Deus Todo-Poderoso, Jeová. E quando eu fiz isto, de acordo com o que o Senhor disse, uma histórica ira de Deus golpeou esta terra de Bogotá, Colômbia. E um massivo terremoto atingiu a terra e sacudiu para baixo e esmigalhou todos os edifícios neste lugar. E eles foram quebrados em pequenos pedaços. Eu acho que algumas vezes eles usam tijolos para construir seus edifícios. E eu vejo eles estão correndo e as pessoas gritando, ai! Todos estão correndo, então as pessoas são sepultadas dentro dos edifícios que desmoronaram. E eu vejo pessoas, eu vejo que há um buraco lá embaixo e as pessoas foram enterradas bem profundamente lá embaixo. E então eu vejo deste outro lado uma grande coluna de um edifício que desmoronou. E aquela coluna dividiu-se em 3 blocos, 3 grandes pedaços, 3 grandes blocos de cimento, pedra, daquele pilar. E eu vejo as pessoas se esforçando para remover a primeira e jogar fora, para pegar uma outra e jogar fora. E as pessoas estão usando pás também, pá. Eles estão usando pás para tentar desenterrar os seus amados que estão lá embaixo. E há choro na terra, pranto na terra, lamento na terra. Uma terrível ira de Deus está vindo a esta terra. Hoje, sábado, 18 de julho do ano de 2026, a hora agora é 6h15, eu estou anunciando um terrível juízo de Deus vindo à nação chamada Colômbia. Vindo à cidade chamada Bogotá, por causa do homossexualismo, transgêneros nesta terra. E por causa da adoração ao diabo na terra. E por causa do catolicismo e idolatria na terra. O Deus Todo-Poderoso falou comigo a respeito do que está vindo à nação que tem o nome de Colômbia. O histórico juízo do Deus Todo-Poderoso está vindo à Colômbia, agora estritamente baseado somente nas palavras da minha língua. Haverá um massivo terremoto que vai atingir esta nação e sacudir esta terra. Arrependa-se, Colômbia! Arrependa-se, Colômbia! Arrependa-se pela 3ª vez, arrependa-se, Bogotá! Arrependa-se em Cristo Jesus e eu os restaurarei. Caso contrário, vocês saberão que a boca do Senhor, Ele falou. Uma séria ira de Deus está vindo para golpear esta nação. O Messias está vindo. Qual é o problema com vocês, Colômbia? Arrependam-se e apartem-se do homossexualismo. Arrependam-se e apartem-se dos transgêneros. Arrependam-se e apartem-se do catolicismo. Arrependam-se e apartem-se da adoração ao diabo.
O Messias está vindo. Como é possível que você não pode ver que o rei está vindo? E então se saberá que a boca do Senhor, neste dia, neste dia de julho 18 do ano de 2026, às 6 horas da manhã, exatamente 17 minutos passados das 6 horas da manhã, e então se saberá que a boca do Senhor, Ele falou com vocês. Arrependa-se, Colômbia, arrependa-se, Bogotá, o Senhor vai acabar com vocês. Eu vejo morte vindo a esta terra, muita morte. Tanta morte, Ele me levou em todo lugar e eu vi tanta morte na terra. O Messias está vindo. Apartem-se do pecado. Preparai o caminho do Senhor. Como vocês ousam adorar o diabo aqui? Como vocês ousam o homossexualismo? Sodoma e Gomorra foram julgadas. Arrependa-se, Colômbia. Arrependa-se, Bogotá. E então se saberá que o profeta do Senhor esteve aqui e a boca do Senhor falou: o Messias está vindo.